bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, aula de número 3 de língua portuguesa. Eu sou o professor Custódio, eu aqui, você aí na sua casa. Juntos somos mais fortes, claro que educando com qualidade, cuidando de verdade, ok? Pegue lá seu livro didático, seu material didático, vamos às páginas 16, vamos começar na página 16, ok? Pegue seu livro didático, se acomode, pegue a sua água, seu chazinho e vamos confortavelmente estudar língua portuguesa, ok? Lembrando que, surgindo dúvida, nos procure, ok? Não fique com dúvida. Façam as atividades, não deixe acumular, ok? Então vamos lá ao nosso livro didático. Lembrando da nossa última aula, nós falamos com vocês sobre pronomes pessoais do caso reto, as pessoas do discurso, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você domina bem esse assunto. O pronome também, a importância dele no texto como coesão, né? O pronome retoma palavras, retoma expressões, ideias, informações, ou seja, promovendo a continuidade do texto, né? Então é importante que você lembre dessa parte. Falamos também dos pronomes pessoais oblíquos. São pronomes pessoais que ocupam a posição de complemento do verbo. Por exemplo, que flores lindas, que flores lindas. Você as trouxe para mim? Que flores lindas. Você as trouxe para mim? Então, esse as, ele é um pronome pessoal oblíquo. Você as o que? Flores, né? Então, nós temos aí os pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os pronomes pessoais oblíquos, né? Quais são eles? Então, eu tenho aqui em cima os pronomes pessoais oblíquos, né? Me, mim, nos, te, ti, vos, o, a, lhe, os, as, lhes, se, si. São os pronomes pessoais oblíquos, ok? Então vamos à nossa aula de hoje. Aqui um trecho de uma reportagem. Normalmente, quando nós lemos aí um trecho, um fragmento de um texto, no nosso caso, de uma reportagem, né? Porque o nosso assunto, lembrando, o que é? Notícia, reportagem, notícia e reportagem. Esse é o nosso foco dessa unidade, né? Desse capítulo aqui. Então, nós temos aí um trecho de uma reportagem com o tema Quero ser médica e morar um pouco no Brasil e um pouco no Haiti. Aí você vem, lê a reportagem. Aqui eu tenho a fonte, né, onde foi publicada, quando, por quem, qual foi o órgão que veiculou essa informação. Muito bem. Então eu tenho na sequência. A ideia de imprecisão é construída de diversas formas em um texto. Para saber mais sobre isso, realize as atividades seguintes. Então, vamos lá para a página 17. Então, nós temos as seguintes informações. Nós falamos aqui de imprecisão. Imprecisão é o oposto de precisão. Algo impreciso, né? Lembrando do prefixo in. O exercício 29, em que local se deu encontro entre os repórteres, a menina haitiana e seu pai? Em uma igreja da Moca. Em uma igreja. Foi precisa a informação?
Não. Em uma igreja, não define. Né? Em uma. Na Moca, é um bairro de São Paulo, você deve ter várias igrejas. Foi numa delas, em uma igreja. Então a informação foi imprecisa. Aí no 30, não é possível saber exatamente em que igreja se deu o encontro dos repórteres com a criança. Que palavra indica essa imprecisão? A que classe gramatical ela pertence? Então, a imprecisão ela decorre do artigo indefinido em uma igreja da Moca. E essa a classe gramatical, né, é um artigo, né? É um artigo indefinido, uma antes do substantivo igreja. Se você olhar aqui na resposta que nós demos, em uma igreja da Moca. Então, a pergunta é, que palavra indica a imprecisão? Né? É o emprego do artigo indefinido uma antes do substantivo igreja. Muito bem? Aí no 31 pede para você reler um outro trecho que contém uma fala de Raquel. Tá aí o trecho, pode ler, aí você vai respondendo, né? E aqui do ladinho eu tenho aqui a questão dos pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos. O que são pronomes definidos, pessoal? São umas palavras que se referem de modo vago aos substantivos. Então, o pronome indefinido ele vai estar relacionado diretamente ao substantivo. Então, o que são pronomes indefinidos? São as palavras que se referem de modo vago aos substantivos. São exemplos de pronomes indefinidos. Algum, nenhum, qualquer, alguém, algo, nada, ninguém, tudo. São exemplos de pronomes indefinidos. Eu falo assim, eu peço para minha turma, alguém pode me trazer uma borracha? Eu defini? Não, eu não defini. Alguém, então pode ser qualquer aluno. Então, alguém, algo, nada, ninguém, tudo são exemplos de pronomes indefinidos. Eu estou falando de pronomes. Não confunda com artigos indefinidos. Eu estou falando de pronomes indefinidos. Eu me refiro a alguém, mas eu estou num processo de imprecisão. Eu não precisei qual aluno eu quero que me traga a borracha. Eu disse, alguém, por favor, traga. Né? É um pronome indefinido. Muito bem. Aí, seguindo aqui no exercício, ainda na letra E, né, nós estamos no exercício 31, né, aqui é 31, letras A, B, C, D. E na letra E, eu tenho aqui 1, 2, 3. Né? Que palavra é empregada para se referir de modo vago aos passeios? Né? A palavra é algum. Algum. Né? Se você olhar lá no fragmento, aqui em cima, aqui no 31, eu tenho a palavra algum. Então, a ideia de, vamos ler aqui, a ideia de imprecisão, ela é construída de diversas formas. Pode ser pelo uso de sujeito indeterminado, como ocorrem nos levam, ou por um artigo indefinido, uma, ou por um pronome indefinido, algum, pouco. E também por palavras de sentido vago, como a palavra coisa. A palavra coisa, ela é sentido vago, né? Sentido vago. Muito bem. E aí você vem para o 32, né? Vamos para a página seguinte, na página 18. Então eu tenho aqui pronome no sintagma nominal, núcleo ou determinante, né?
você já sabe que é um sintagma nominal, né, que é um sintagma verbal, sabe o que é um núcleo e sabe o que é um determinante. Então, eu tenho o pronome no sintagma. Ele é núcleo ou determinante. Muito bem. Aí nós temos aqui um texto, né? Como se comporta o pronome dentro do sintagma nominal? Para pensar melhor sobre isso, leia o trecho de uma notícia e observe os pronomes em destaque. Então, eu tenho aqui o trecho, eu tenho aqui alguns pronomes em destaque. Olha aqui, ó. Eles, está em destaque, e aqui muitas. Ó, eles, muitas. Aí vem o exercício 33. Qual é o assunto desse texto? Qual é o assunto? O assunto é as crianças refugiadas que viajam sozinhas, ok? No 34, releia o trecho. Eles têm o direito de ir para centros de recepção. Qual é o referente do pronome eles? Em destaque. Ou seja, quem tem o direito de ir para centros de recepção, né? O referente é a expressão os menores desacompanhados. Olha aqui, ó. Os menores desacompanhados chegam à Grécia. Eles. Então, eles quem? Eles quem? Os menores desacompanhados. Então, vai respondendo a letras B, letra C. Tem o 35. E aí vem na letra B aqui do 35, ó. Identifique os pronomes, identifique os elementos que compõem esse sintagma nominal, determinante e núcleo. Então eu tenho aqui, os pronomes podem constituir sozinhos um sintagma nominal ou funcionar como determinante de um núcleo, ok? Aqui, ó, muitas crianças. Aqui, ó, determinante, núcleo. Então, determinante é muitas, núcleo, crianças. Então, muitas crianças nesta frase, né? Muitas crianças. Crianças é o meu núcleo e muitas é um determinante. Eu estou determinando que são muitas as crianças. Então, qual é a classe gramatical do determinante? Então, muitas, pode colocar aí muitas, é pronome, ok? Muito bem. Vamos para a página 19, página seguinte. Estrutura da oração. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da oração. Em anos anteriores, você já estudou, né, alguns conceitos básicos na análise, dentro da análise de uma oração. Então você viu o quê? Que a oração se divide em sujeito e predicado, dois blocos, ou seja, sintagma nominal e sintagma verbal. Então você já sabe que o conceito de oração é uma frase verbal que tem um verbo ou uma locução verbal. Ou uma oração ela é constituída, né, também por um sintagma nominal. Tá? Ou seja, eu tenho de repente uma frase nominal. Uma frase nominal, frase sem verbo. Frase nominal, frase com nome. Frase verbal, frase com verbo. Então, uma oração ela é geralmente constituída de dois blocos. Um sintagma nominal, que é o sujeito, e um sintagma verbal, que é o predicado. Então, esse assunto eu sei que você já domina, você já estudou. Então, lembrando que o número de verbos de uma frase verbal ou período é igual ao número de orações. Ou seja, quantos verbos eu tiver naquele período é o número de orações que eu tenho. Ok? Muito bem. Aqui eu tenho os exercícios. Olha aqui, ó. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras. Olha, aqui eu tenho... quais são as orações que eu tenho aqui? Vamos lá. Ana já fez amigos na escola, que eu tenho aqui o verbo fazer,
fez, né? Fórmula verbal fez. E tenho também, ó, convive bem com as crianças brasileiras. Olha a outra oração, verbo conviver. Então, eu tenho aqui letras A, B, C. Ó, vamos lá, pode colocar o xizinho na letra B. Os sintagmas Ana e crianças brasileiras são os sujeitos de cada oração, né? Ó, quem fez amigos? Ana. Quem convive bem? Crianças brasileiras. Muito bem. Vamos aqui no 37. Sobre exercícios A e B. Vai entrar um outro assunto de concordância. Concordância. Vamos lá. Olha o quadrinho aqui à minha direita. Quando o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes, eu, nós, mais alguém, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Exemplo, isso é concordância, tá? Eu e você fomos, que eu e você dá nós, é igual a nós fomos, eu e você fomos. Nós e o menino, nós e o menino viajamos muito. Se não houver primeira ou segunda pessoa, o verbo usado fica na terceira pessoa do plural. Como ela e a tia estão, ela e a tia, forma plural. Terceira pessoa. Eu e a tia, ou ela e a tia estão muito felizes. Leia novamente, com calma. Procure entender, ok? Vamos passar para um outro assunto, ordem direta e indireta. Como funciona isso? Normalmente, a oração na ordem direta, ela obedece a um padrão. E a indireta, ela faz uma inversão. O sujeito nem sempre está no início da frase, né? Esse sujeito pode estar fora, ele pode estar em um outro local, num outro lugar, né? Ele pode deslocar. Então vamos entender melhor aqui na página 20, da página seguinte. Aqui eu tenho um fragmento, né? Eu tenho aqui um texto, tenho aqui os exercícios 38 e 39. E aqui no 40, releia o subtítulo e o início do primeiro parágrafo do corpo do texto, tá, ok? Evento acontece nesse domingo. O que acontece esse domingo? O evento. Nesse domingo 4 ocorre o evento, né? Aqui o nome do evento. Imigrei. Então veja bem. Aqui, o que acontece no domingo é evento. Então, nesse domingo, acontece ou ocorre o evento. Houve uma inversão. Então, lembrando, que tem um code QR, mais uma vez, faça a leitura dele, por favor. Pegue o seu celular e faça a leitura, que tem informações importantes. Aqui, ordem direta e ordem indireta. É mais natural, pessoal, nós construirmos uma oração iniciando pelo sujeito, que será seguido por verbo e, por fim, por complementos, né? Esses complementos são obrigatórios ou são facultativos. Então, esse processo, quando eu começo, veja bem, fique atento, eu posso perguntar isso numa avaliação para você, quando eu começo a minha oração pelo sujeito, eu tenho a ordem direta. Agora, por exemplo, feira de intercâmbio cultural oferece serviços para imigrantes. Quem oferece é o verbo, a resposta é o sujeito. Olha lá, feira de intercâmbio cultural é o meu sujeito, né? Oferece o quê?
serviços para imigrantes, é o meu complemento. Agora, quando essa ordem é quebrada, havendo uma inversão, disse que a oração está na ordem inversa ou indireta, tá certo? Aqui tem um exemplo, ó, gratuita é a entrada. Ó, o que é gratuito? A entrada. Ó, o sujeito foi para o final, o verbo está no meio, o complemento ficou no início da minha oração. Então, gente, quando eu começo pelo processo comum, né? O sujeito, antes, quando eu construo a minha oração e o sujeito vem no início, ordem direta. Quando eu faço a inversão, jogo o meu sujeito para o fim ou para o meio da minha oração, eu tenho então um processo chamado inversão, ou seja, a minha oração está na ordem indireta. Então faça esses exercícios, nós temos aí até a página 21, né? Até a letra F, até a letra F, ok, pessoal? Então nós vamos encerrar, né, a nossa aula por aqui. Encerramos aí na página 21, nos exercícios, exercício 41, letra F, ok? Faça aí seu exercício. Qualquer dúvida, procure o prof. Não fique com dúvida, tá certo? Tenham um ótimo dia, ótimos estudos e até a nossa próxima aula. Lembrando que juntos somos mais fortes e educando com qualidade, cuidando de verdade. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.